Cada criança precisa do contato com ambos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o papel do pai na vida das crianças. Ao longo do tempo, eu pude, através das ferramentas que nós aprendemos com o Bert Hellinger, aprender a observar o que acontece nas relações familiares e observar então qual é o papel do pai e como ele se encaixa dentro daquilo que é o universo da criança e o que ele oferece à criança e como é que a criança se desenvolve quando essa relação flui de uma maneira adequada. Então, sabe, a mãe faz muitas coisas por nós. É desnecessário de todas as formas estressar ou frisar, acho que nunca a gente vai conseguir frisar de maneira completa a importância que a mãe tem na vida de cada um de nós. Sabe, se você sabe amarrar o teu cardaço, abotoar a tua camisa, se você sabe usar os talheres, foi tua mãe que te ensinou. Então, se você olhar bem, o que sobra para o pai fazer? O que você aprendeu com o seu pai? Quando a gente pede a um certo número de pessoas que puxem pela memória, façam uma retrospectiva do que aprenderam com o pai, o número de coisas que eles aprenderam com a mãe em relação às coisas que aprenderam com o pai é relativamente muito menor. Parece que o papel da mãe na nossa vida é nos ensinar a fazer coisas. A mãe, na verdade, faz por nós e nos guia através de um processo onde nós aprendemos a fazer também muitas coisas. Então sobra ao pai algo muito especial. Eu vou descrever isso através de uma observação que eu fiz uma vez quando eu vi um pai levando uma criança para passear no parque num final de semana. Eu vi esse pai levar um menino de aproximadamente 6 anos com uma bicicletinha ainda com as rodinhas, para passear. Ele levava o jornal debaixo do braço, puxava a bicicleta e a criança junto do outro lado. E quando eles chegaram assim nesse parque, que ficava numa área urbana movimentada, a primeira coisa que ele fez foi observar o ambiente à sua volta. Eu percebi claramente que o primeiro movimento que ele fez foi, ao observar o parque, ele buscava, na verdade, encontrar um meio de se assegurar da segurança que a criança teria quando ela começasse suas atividades e as suas brincadeiras. Eu vi que ele buscou encontrar um perímetro de segurança e se assegurar de que haviam todas as condições para que a segurança da criança estivesse garantida. Logo ele detectou que a parte mais perigosa era um lago que ficava no declive do parque. Então ele chegou até a parte onde estava o lago, procurou uma cadeira ali onde ele pudesse se sentar, e porque ali ele estava garantindo que se a criança, por exemplo, passasse de lá, passasse por ele e caísse dentro do lago, ele teria como rapidamente retirá-la da água, que era o lugar mais perigoso. Em seguida, ele colocou o menino em cima da bicicleta, deu assim um tapinha nas costas dele, sentou-se e abriu o jornal tranquilo. De tempos em tempos ele levantava o jornal assim, olhava e verificava que estava tudo bem com o menino, e assim ele permaneceu. Ora, o que ele exatamente fez? Quando ele fez tudo isso, ele primeiro assegurou-se que as condições de segurança estavam garantidas e em seguida nós poderíamos descrever a atitude desse pai como um não fazer. Ele não fez pela criança. Ele não fez pela criança o que ela precisa aprender a fazer por si. Então eu gosto de brincar assim, de imaginar como é que vai ser na hora que esse pai chega em casa com esse menino. Vindo de horas que ele brincou lá no parque. Primeiro é que ele vai chegar sujíssimo, sujo de terra até o fio do cabelo, vermelhinho, provavelmente com algum cotovelo, joelho escalavrado, e a mãe vai dizer talvez: meu Deus, o que você fez com o menino? Eu deixo você passar o final de semana com ele, ele volta nesse estado completamente sujo, escalavrado, que absurdo. Então ela vai pegar o menino, dar um banho nele terrível, limpar as feridas, passar os antissépticos, etc. E talvez ela diga para o pai: final de semana seguinte eu vou levar o Zezinho para passear no parque. Aí eu fico imaginando como é que a mãe levaria, Ela ia pôr um capacete, uma cotoveleira, uma joelheira, todo um monte de eira, ia proteger o menino, pôr ele no escafandro, levar ele para o parque, e lá ela ia colocar ele dentro da bicicleta, em cima da bicicleta, e ia andar com ele abaixado assim, ela que ia andar com o Zezinho, e no final do dia, como é que seria o dia desse Joãozinho, Seria um dia entediado, na verdade um dia cansativo. A mãe ia chegar em casa com as costas doendo, sobrecarregada. Então parece que toda criança precisa desses dois lados. Uma mãe que nos protege, que nos acolhe, que nos ampara, mas um pai que nos desafia e deixa que a gente faça por nós mesmos aquilo que somente nós podemos fazer. E através desse movimento a criança vai experimentando e ganhando confiança em si. E através desse movimento também ela vai se sentindo mais capaz e progressivamente
desafiada a dar passos cada vez mais longe dentro de um ambiente protegido e seguro que o papai cria para cada um de nós. Esse papel, então, da mãe de fazer e do pai nesse papel de não fazer ativo, onde ele deixa um espaço para que a criança experimente, é absolutamente necessário para cada criança. Por essa razão, cada criança deve ter acesso à possibilidade de estar ligada a esses dois movimentos, ao movimento da mamãe que faz, protege e ampara, e ao movimento que desafia e que confia que cada um de nós, que cada criança vai ser capaz de ultrapassar e assumir suas próprias potencialidades, vencer os desafios e se tornar progressivamente mais autônoma e, por conseguinte, alcançar o sucesso e o êxito. O equilíbrio dessas duas forças é essencial para cada criança. Esse movimento, entretanto, esse papel do pai tem sido muitas vezes negligenciado, porque na sociedade atual muitas vezes observamos que as mulheres têm um papel preponderante e que os homens vão gradativamente perdendo esse espaço, porque é frequente que essa atitude do pai de não fazer e deixar a criança fazer por si mesma é muitas vezes interpretada como uma negligência, como um papel ausente, como uma falta de cuidado. E isso faz com que muitas mães olhem para as suas crianças e condenem o pai e façam com que a criança não tenha acesso a esse pai, ou criticam esse pai, ou denigrem o modelo em que ele apresenta, e consequentemente a criança fica privada dessa experiência de fazer por si. E isso tem muitos impactos. Nós temos muitos clientes que nos procuram, ou situações onde nós observamos essa falta do papel do pai na vida da criança, porque simplesmente esse espaço não foi possível. E não foi possível porque o poder e a influência da mãe na vida de cada um de nós é imenso. O amor da mãe e o papel que ela desempenha na nossa vida é muito grande. O poder que ela tem de influenciar e de permitir ou não permitir, de vetar ou não o acesso do pai até a criança é muito grande. Eu costumo dizer que quando a gente vê uma pessoa de grande sucesso que está bem ligada com a mãe e bem ligada com o pai, ela deve isso ao fato de que ela tem uma grande mãe que permitiu esse acesso do pai à criança, independente do que tenha acontecido no relacionamento de casal entre ela e esse homem. Assim, eu convido cada um de vocês a resgatar esse movimento de forma que as crianças possam ter acesso ao papai dentro da vida delas, que elas possam ter acesso a esse movimento onde elas possam se desafiar e experimentar por si mesmo suas potencialidades dentro de um ambiente seguro que o pai geralmente cria para essa criança. Porque ele só vai interferir quando existir um risco grande para a segurança. Até lá, esse movimento ele fica aberto e a criança tem a possibilidade de experimentar. Parece que pelo fato de que a mãe cria a criança dentro de sua própria barriga, ou seja, a criança ficou dentro dela, essa conexão da mãe com a criança produz um efeito onde quando a criança sofre, a mãe sofre muitas vezes junto com a criança. O pai, por ter um papel mais distante, ele consegue separar mais claramente e muitas vezes ele concede de perceber que a criança vai sofrer, mas que que ela vai ganhar através daquele sofrimento mais do que compensa o sofrimento que ela vai passar por ele. E através desse movimento, a criança ganha muito mais. Quando o pai tem mais espaço, a criança cresce e vai para o mundo de uma maneira mais autônoma, mais confiante. No fundo, se nós formos perceber, aí opera um princípio de confiança. Quando o pai não intervém e deixa que a criança se vire por si, no fundo existe uma mensagem onde ele está entregando para a criança a seguinte e clara mensagem, que é: você vai conseguir, eu confio em você. Ou seja, pela não intervenção, ele na verdade transmite à criança uma sensação de confiança. Ao contrário da preocupação, onde na verdade a mensagem é: sem mim você não consegue. Assim, esses dois movimentos da mamãe e do papai são absolutamente necessários para que uma criança possa viver bem e seguir bem desenvolvida e ter êxito e se tornar um adulto capaz. Por hoje é o que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.